O Flamengo pode ser o que for, é o campeão daqui. Não me interessa, eu não sou flamenguista, eu sou baiano. Ah, mas o Flamengo chutou 20, problema do Flamengo, só fez 2. Anseio até para que o Brasil, que baba esses caras o tempo todo, bote o queixo no chão e diga, rapaz, foram eliminados pro Vitória. Foi. Claro que o Flamengo tem um elenco, acho que o Jair acertou, é o elenco mais forte do futebol brasileiro. Então, nação rubro-negra, essas são as principais notícias do Flamengo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e conferir os créditos na descrição. Sendo assim, sem mais delongas, vamos direto pro corte, galera. Do futebol brasileiro não quer dizer atuação melhor em campo, né? Cada jogo conta uma história e o Vitória vai contar com a força do seu torcedor também. E o Bahia tem uma missão um pouco mais difícil. Ontem na resenha a gente fazia essa comparação, Ju, por ser um jogo fora de casa e por ter que vencer por 3 gols para levar direto e 2 para as penalidades. Mas no futebol, né, também as coisas podem acontecer. Se o Bahia se mobilizar, fizer uma partida bastante organizada e entregando tudo que pode, ele tem chance sim de voltar de lá com a classificação. A gente tem que ser otimista, mas sabedores também que são 2 compromissos de grau de dificuldade alto. Fechado. Jailson Baraúna, boa tarde. Boa tarde, Ju. É um dia bom, né? Teoricamente mais tranquilo, porque passado o furdunço do final de semana, as atenções voltam-se para o próximo jogo. Como dizem, né, Nelson? Nada melhor do que um jogo em cima do outro, que você já supera logo o que passou para vivenciar o novo. A questão é, como o Bahia joga amanhã, o torcedor confia, pelo que eu tenho ouvido, visto, debatido, comentado, o torcedor não confia nem no Rogério, nem no elenco, muito menos no Rogério. E muitos acham que dá, outros acham que não. Eu prefiro ficar com o analista. Jogo difícil, jogo complicado, onde o elenco precisa dar respostas. Não adianta criar 20 e chutar uma, não adianta criar 25, chutar uma no gol, fazer um gol. Não adianta só ceder 2 oportunidades e o adversário fazer as 2 que só cedeu. Não adianta ter alguma coisa na vida, a hora de mostrar é agora para o torcedor e para todos. Já o Vitória não. O Vitória vem de jogos que trouxeram o torcedor muito mais para perto do elenco e do time do que afastando. Jogos onde o time se agigantou, mesmo tendo suas limitações, suas dificuldades, tendo seus problemas de contusão, de ausência. O Jair conseguiu não ficar falando do adversário, não enaltecer o adversário, não enaltecer só quem saiu, não se preocupar com a condição do campo, não se preocupar se a camisa era vermelho ou azul, se preocupar com o time dele e fazer com quem entrava, entregar para ele, treinador, aquilo que ele precisava em campo. Isso foi acontecendo. Veio um resultado aqui, perdeu ali, mas ganhou cá, jogou bem, deu testa, brigou, lutou e como Copa do Brasil é lá e cá, lá deu testa, Ju. Ah, mas o Flamengo chutou 20, problema do Flamengo, só fez 2. O Vitória só precisa fazer 1 para ir para os pênaltis e 2. E lembrando que o Vitória foi prejudicado. Foi prejudicado claramente em 3 lances, no mínimo. Então, assim, Tazil, que baba esses caras o tempo todo, bote o queixo no chão e diga, rapaz, foram eliminados pro Vitória. Foi, pode ser sim, pode acontecer, não é fácil, não é a coisa mais clara para si, o cenário mais claro desenhado, mas é totalmente, plenamente possível. O Flamengo, de fato, tem um super elenco, né? Além de ter um super time, tem um super elenco, isso faz a diferença. A gente comentava ontem na Band News FM o desempenho diante do Grêmio, o Flamengo fez uma super partida, o placar até não condiz com a forma com que o time jogou. Então, todo mundo que acompanha o futebol sabe que vai ser muito difícil para o Vitória. Mas o Vitória está em casa, ao lado do seu torcedor, tem suas qualidades, mostrou isso lá no Rio de Janeiro, como você disse, Baraúna. E agora é tentar, dentro de casa, montar uma estratégia, né, para minimizar os danos. Quais são esses danos? Sair atrás no placar. Precisa correr atrás do prejuízo, fazer pelo menos um gol ainda no primeiro tempo, iguala, fica ali momentaneamente levando a decisão para os pênaltis e aí jogar com inteligência. E só lembrando, Nelson, que com toda a qualidade que o Flamengo tem, e é verdade, ele, para mim, perde muito da sua imprevisibilidade com a ausência do Arrascaeta.
Porque o Arrascaeta é o cara que de repente está por dentro, é o cara que vem por trás do centroavante, é o cara que está na esquerda, está na direita, de repente baixa para dentro dos volantes, daqui a pouco aparece mais à frente. Essa imprevisibilidade do Arrascaeta, tentando buscar forças. Positiva. Eu acho que a questão desse jogo, Nelsinho, é aquela atenção máxima. O time do Flamengo, se achar qualquer brecha, Exato. é fatal. É um jogo que começa 2-1, o Vitória tem que construir o resultado com coragem e cautela. Equilibrar esses dois sentimentos em campo. Porque você tem que ser ofensivo, você tem que criar, mas não pode se abrir, não pode ir de qualquer forma para frente. Não pode ir naquele oba-oba do caldeirão, né? Tem que jogar também com inteligência, uma certa frieza, mas buscar o resultado que é possível alcançar. E em instantes a gente vai mostrar com o Tony Júnior o que é que o torcedor nas ruas está pensando, né? Sobre esses jogos, essas decisões que vão acontecer quarta e quinta para os times baianos pela Copa do Brasil. Agora, se você está pensando em Copa do Brasil, quinta-feira é a vez do Vitória, né? O rubro-negro que conseguiu um 2-1, perdeu, né? 2-1 lá no Rio de Janeiro. Tem essa desvantagem, mas um gol de diferença pode levar a decisão para os pênaltis. A gente vai ver como está a preparação da equipe de Jair Ventura para essa grande partida. Mesmo da bola rolar, Vitória decide se terá futuro na Copa do Brasil nesta quinta-feira, diante do Flamengo. O Leão precisa reverter o placar de 2-1 no confronto de ida, marcado por polêmicas de arbitragem contra o rubro-negro baiano, que ainda repercutem, mesmo que nas entrelinhas. A gente sabe que quando quando acontece o que tem que acontecer, né, como foi hoje, aí a gente sabe que ajuda mais um pouquinho, ficar menos difícil de conseguir. Então eu espero que pode ser uma arbitragem justa como foi a do Braulio hoje. O Vitória está a falar de arbitragem, mas eu senti que é relevado, eu senti uma pressão extra, tudo essas situações. E a gente tem que preparar a equipa também mentalmente, porque pode haver outras coisas além de futebol. Em meio a tanta pressão, a CBF escalou Rafael Claus para apitar o duelo. Para conseguir a classificação, Jair Ventura pode contar com retornos importantes. Eric e Mateuzinho cumpriram suspensão e ficam disponíveis. Já o zagueiro Kaká é aguardado após apresentar um desconforto muscular. O outro reforço em relação ao primeiro jogo no Maracanã vem da arquibancada. Eu nem vou chamar porque não deve ter nem mais um lugar lá, que a nossa torcida sabe que a gente precisa dela e quando a gente está junto, a gente tem tudo para fazer um grande jogo. Respeitamos o maior elenco do futebol brasileiro, mas agora é na nossa casa que a gente possa conseguir a classificação. E aí, gente, esse Vitória diante do Flamengo, quinta-feira, a gente já comentou aqui na abertura, né, de como vem o rubro-negro para esse jogo, dessa diferença, que é uma diferença possível de ser tirada dentro de casa, mas que tem muitas nuances aí que precisam ser observadas, né, e levadas com seriedade para o Vitória tentar essa classificação. Vai ser difícil. Diria o mestre Paulo Cerqueira, são situações diametralmente opostas, até pelo estado anímico. O estado anímico do Vitória é totalmente diferente. Encontrar um oponente, ainda que não seja no mesmo nível dele, disposto a dar o seu máximo para superá-lo. E isso é importante, Ju. Vitória hoje é mesmo... E aí vamos ter que ponderar as limitações de orçamento, as limitações de contratação, as limitações até técnicas frente ao Flamengo, mas ele consegue, na hora que começa o jogo, minimizar ao máximo possível essa distância e tentar sobrepor o adversário. Isso aconteceu no Flamengo no jogo de ida. O Arcanjo foi preponderante? Claro que foi. Várias defesas, é verdade também. O Flamengo poderia ter feito até um placar maior, poderia também. Mas o Vitória também criou, o Vitória também buscou e teve coragem para buscar o placar. É essa coragem que a gente quer se apegar a ela, Nelson, para que ela esteja em campo além do planejamento bem executado. Não adianta nada planejar e não executar. E aí a vaga é possível, sim, é realizável, sim, e está à mão do Vitória. Não está de graça, não está fácil, mas é possível. É um time competitivo, Vitória. O Jair Ventura tira isso do grupo, não é da agora. Mesmo nos instantes ruins, quando o Vitória andou aí claudicando, até pediram a saída do Jair Ventura, o Vitória não deixou de entregar compromisso em campo. É uma característica desse time. Tem jogadores com esse estilo também, que se adaptam mais rápido. Se for uma equipe pressionada, que tiver de ficar no seu campo, ela sabe suportar isso sem nenhum tipo de
de cerimônia. Se puder jogar apenas uns contra-ataques, ela vai fazer. E se tiver espaço para controlar o jogo, ela também vai se adaptar a isso. Então, o Vitória é um time que entra no jogo e, como o jogo se oferece, os momentos do jogo, e o Jair vai saber trazer isso, o próprio atleta também, porque não é história do treinador, né? O atleta vivenciou isso tem 2 ou 3 dias. Ele sabe que pode render e o Flamengo vai ter problemas dentro do Barradão. É claro que é uma equipe fortíssima, muito bem organizada, que eu assisti o jogo Flamengo e Grêmio, um massacre, foi 1-0, mas o Flamengo matou o Grêmio. E só que é outro jogo, outra história, outro ambiente, o momento do Vitória, jogo decisivo. Quem vacilar fica fora, a chance do Vitória é muito boa. E pode se consagrar, né? No ano, inclusive, imagine, eliminar o Flamengo. Iria fortalecer não só para a Copa do Brasil, mas para a própria trajetória do Campeonato Brasileiro. Vamos aproveitar para ouvir o técnico Jair Ventura falando aí sobre o desempenho dos seus jogadores. Me agradou a coragem, me agradou você tirar a posse do segundo mandante de posse de bola, as inúmeras chances, jogar com 2 9s, que eu estava falando. São poucos que têm coragem de jogar, principalmente fora de casa, e os 2 marcarem, né? A gente não é bobo. Uma derrota hoje eu seria o professor Pardal, né? Já está escrito um monte de coisa aí que a gente já leu antes de começar, e já estava tudo, a gente sabe como é que funciona. Só que a vida do treinador é assim, né? Se a gente faz o mesmo, você tem uma carreira a mesmice, né? E se você pensa um pouquinho fora da caixa, você consegue ter mais tempo. Então, feliz pelo resultado, feliz pela entrega dele. A gente teve um treino muito curto para ajustar um sistema que a gente ainda não tinha feito e gostei muito do que eu vi. No treino me deu a certeza que era isso. O Jair, ele sabe jogar bem para a torcida, né? Ele valoriza o passe dele, do seu como ele fala ali, joguei com 2 atacantes, mas que ele estava 2 atacantes, 2 pontas, 2 meias. Não, foram 4 volantes, um jogando de terceiro zagueiro, mas 3 volantes. Ele não tinha nenhum meia, ele não tinha nada. Ele conseguiu que esses 2 atacantes sustentaram. Foi inteligente, ele fez o correto, mas tinha 2 atacantes e 8 jogadores de marcação. Pois é, pô. Então, Jair, ele elogia, seu trabalho tá fantástico, ok, mas peraí, pô, você teve a coragem de botar só 2 atacantes, porque todos os outros, 9, característica principal de marcação. Jogam também, mas primeiro marcação. Então... Ele cria uma estratégia positiva também para esse jogo de quinta-feira contra o Flamengo, né? Ele aproveitou que os 2 estavam em boa fase, encontrou casou, jogou bem. Apenas que para quinta, né, Nelson? Para ele, a perspectiva, Ju, é fantástica. Ele conseguiu fazer o que fez no Maracanã contra o Fluminense nessa condição, de apenas 2 atacantes, nenhum meia e todos os outros marcadores. Ok, jogou um bom futebol. Só que agora ele recupera o meia e recupera seu principal jogador, que é o Eric. Então, como é que pode reagir? Faltar os 2 atacantes. Ele precisa ganhar e equilibrar também, né? Tem que marcar também. Com certeza. Eu acho que os 3 volantes, isso aí é condição sine qua non. E deve ser Baralhas, Martínez e Zé Vitor. Zé Vitor, que são os que ele tem de melhor. De melhor rendimento, Ju. Agora, que ele deve estar com a dúvida, Jair, se mantém uma linha de 5 atrás, né, com 3 zagueiros ou não, eu acho que ele tem essa dúvida. Eu não vou estranhar se ele entrar só com o Eric e René na frente. A questão para iniciar, a possibilidade de ataque ao espaço e de ataque ao adversário que lhe oferta Natan e Ramon, dá para suprir a ausência de um atacante? Eu acho que talvez sim, porque o Ramon é agudo. E um jogo como esse, né, que a diferença é pequena, o Vitória tem que jogar com cautela. Não, se o Vitória vencer por 1-0... Isso, pênalti. Arcanjo fez o que ninguém esperava. Pegador de pênalti. Levar a decisão para os pênaltis, o jogo para os pênaltis, né? Então não é um jogo de desespero para ir para frente logo no início, não. Eu acho que ele vai ter a cautela dele para construir gradativamente o resultado. O Eric eu acho que tem que entrar, porque é uma válvula de escape, né? Aquele jogador que traz a velocidade. Sim, gera desequilíbrio, né? E torcer para que, com toda a experiência do mundo que tem os jogadores do Flamengo, o Caldeirão ferva de um jeito que eles se incomodem. Que eles se incomodem mesmo. Um jogo desse não pode ter expulsão, não pode ter nada, que aí você quebra o jogo. Quem perde um jogador aí, perde não, é isso, eu tô falando pro torcedor influenciar mesmo e assim... não chamando, porque o árbitro agora tudo quer dar cartão, mas ele tem que ir pra cima mesmo. Tem que tentar o drible mesmo, tem que tentar desequilibrar mesmo. Mateuzinho tem que tentar, Eric tem que tentar, que é pra tirar o cara do comum. Porque se for só pra tocar, Nelsinho, os caras vão tocar melhor. Se você não fizer algo mais o desequilíbrio, você não colocar a defesa do Flamengo em desconforto, você não vai conseguir arrancar o resultado que você quer.
Você tem que gerar desconforto. Como é desconforto? No espaço que tiver, Ju, é ir pra dentro do cara e tentar o drible. Pra ver se toma uma trauletada, sai um cartão, e aí o desequilíbrio vai pro outro lado. Pois é, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal. Olha, galera, este jogo, com certeza, Flamengo versus Vitória, vai dar muito o que falar. E promete muito esse jogo, porque o jogo lá no Barradão, o Vitória, ele incomoda muito. É duro vencer o Vitória no Barradão. E por isso que os baianos estão muito confiantes nisso, né? Na sua torcida, na garra dos jogadores, e realmente vai ser um jogão. Mas acreditamos também no elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo está cada vez melhorando, né? O Pedro voltou com tudo, e o Léo Ortiz também, o Lino, o Carrascal que fez o gol, né? Todos os jogadores que estão disponíveis no Flamengo, eles vão com tudo para este jogo. Não esquece de deixar o seu like, galera, para fortalecer, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar também o vídeo e confere os créditos na descrição. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Nos veremos no próximo jogo, galera, ou no próximo vídeo.